mais uma vez há uma menção de como os cristãos antigos, eles viveram naquele período. Às vezes nós costumamos ouvir a expressão igreja primitiva. Não é uma expressão adequada para o livro de Atos, uma vez que a igreja, para nós cristãos reformados, cristãos presbiterianos, nós entendemos, ela surge no Éden. Então lá está a igreja primitiva. Aqui a expressão mais adequada seria a igreja antiga, a igreja dos dias do Novo Testamento. Então o que temos aqui? Nós temos uma divisão simples. A primeira delas, no versículo 32, já de imediato, mostra que aqueles cristãos, eles viviam em unidade de coração e de alma. Segunda divisão, a segunda observação, segunda proposição, ainda no versículo de número 32, é que outra característica da igreja antiga é que ela socorria aos seus necessitados. Então não havia ninguém necessitado na igreja que ficasse sem o socorro ou assistência do povo de Deus. E no versículo 33, então, nós temos outra informação importante sobre a característica da igreja antiga nos tempos apostólicos. Versículo 33 era mais uma vez o seu testemunho a respeito da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Então eu vou ler o texto. Nós acabamos de cantar parte dele e depois então nós vamos seguir a nossa observação aqui, o nosso estudo desta manhã. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, mais uma vez, nós temos a informação já mencionada no capítulo 2 de Atos, após o dia de Pentecostes, de como viveram os primeiros crentes, de como a comunidade dos primeiros cristãos ela se portava à luz do Evangelho. A primeira delas, já mencionei para vocês, versículo de número 32, é esta: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Lembrem comigo, Atos 2,42, vamos voltar para lá, a guisa de reforço do que nós, mais uma vez, encontramos em Atos capítulo 4. Em Atos 2,42, existe a chave porque aqueles cristãos tinham por característica o reconhecimento de que caminhavam juntos, em comunhão, um coração e uma só alma. Atos 2,42 nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Então, um coração e uma só alma era o resultado da vida cristã no poder do Evangelho, ou sob o poder do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Um coração e uma só alma, só é possível, só há possibilidade para que eu caminhe juntamente com meu irmão pensando desta forma, se nós pensamos também concordemente quanto à mesma doutrina dos apóstolos. É aqui a descrição em Atos 2,42, porque aqueles cristãos perseveravam, porque eles caminhavam juntos. Se vocês observarem bem e fizerem um estudo rápido da multiplicação de denominações em nosso país, isso começa na América, nos Estados Unidos da América, vocês vão notar que a grande causa, o grande motivo destas divisões se dá por falta da perseverança na doutrina apostólica. Com isso, o que acontece? Os que creem não têm mais um coração e uma alma, eles divergem. É como se
você, casado com a sua esposa, aos domingos, fosse para uma igreja e ela fosse para outra, o que às vezes acontece. E por que isso ocorre? O marido vem para uma igreja e a esposa vai para outra, porque não tem um coração e uma alma unidos no quesito doutrina. Eles podem até se dar bem nas outras áreas da vida conjugal, mas não na mais importante. Então notem, voltem para Atos 4 comigo e vejam, da multidão dos que creram, era um coração e a alma também. E o motivo é porque eles ouviam uma mesma pregação. Torno a lembrar para vocês, meus amados irmãos, naquela época não havia problema entre se parte dos crentes ou da igreja era calvinista e outra parte era arminiana. Esses termos nem existiam, são termos mais recentes. E o fato é que estas coisas não aconteciam naquele tempo ou naquele período, porque não havia dúvida a respeito da doutrina da soberania de Deus. Não restava dúvida a respeito de quem tem poder para salvar e que o homem é incapaz. Não havia divisão, a não ser quando estes problemas bíblicos e doutrinários eles começam a surgir. E eles não são mais resolvidos aos pés da cruz de Cristo. Se vocês me perguntarem, mas pastor, eu continuo a ler o Novo Testamento e realmente eu vou notar que Corinto não tinha uma igreja com um coração e alma. Muitas divisões surgiram em Corinto, de fato. E se vocês notarem bem, aquilo ocorreu em Corinto, do mesmo modo que acontecem ainda hoje em muitas igrejas, porque eles começaram a discordar entre eles a respeito do que de fato era a doutrina apostólica. Mas lembrem-se, irmãos, nós temos a palavra de Deus. É por meio da palavra, então, que os que creem em Jesus Cristo têm a construção de seu pensamento, de seu coração, devotos ao Senhor e agora reconhecem qual é a sua missão. Vejam comigo Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 9, a instrução apostólica acerca destas coisas. Falava sobre isso ontem na solenidade de organização da nova igreja presbiteriana na cidade de Aracaju, no bairro da Aruana, a igreja presbiteriana da Aliança. Me permitam lembrar para vocês aqui a passagem lida, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Paulo então ora pelos cristãos em Colossos, para que estes caminhassem juntos porque creram em Cristo, como um só coração e uma só alma. Versículo 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, um coração, uma alma, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, primeira característica aqui marcante, e que deve ser ainda hoje a nossa, é os que creem no nome do Senhor precisam caminhar juntos em unidade, em comunhão. Eu sei que isto se torna mais evidente quando nós nos esquecemos que somos cidadãos do reino dos céus. Eu preciso sempre lembrar a vocês aquilo que, com maturidade, vocês, irmãos, jamais deveriam esquecer. Nada pode nos separar desta convicção, mas infelizmente separa, principalmente em época de eleição. É aqui que os corações se dividem, as almas se dividem. É aqui que nós supervalorizamos os partidos políticos e esquecemos que somos crentes. A gente nem tem tristeza de ter que votar nesse dia que não deveria ser dia de eleição.
Mas o dia do Senhor, honrado pelo nosso povo. Mas a gente briga. Briga por gente que nem teme a Deus. Com coração e alma. Não se esqueçam disso, meus amados irmãos. Nós pertencemos a um reino maior do que tudo isso. E como lemos no Salmo 145, o nosso Senhor é o Rei de todos os reinos. Voltem para Atos então comigo e lembrem-se, a segunda característica diz que, portanto, como eles estavam unidos neste propósito, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Esta aqui não é uma menção à falsa utopia humana, de que tudo deve pertencer ao Estado, para que tudo seja comum entre os homens. Nós sabemos que isso nunca deu certo. Quanto mais o Estado tem poder, os homens se corrompem, porque o Estado, ele depende de homens e é governado por homens. Não, a ideia aqui é justamente aplicável à vida da igreja. Você, abençoado por Deus, prosperando no Senhor, à medida em que trabalha, era lembrado naqueles dias de que não poderia considerar exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Por que razão? Porque você deveria agora fazer um voto de pobreza para ser cristão? De modo algum. Mas porque você em Cristo agora seria lembrado de que é um mordomo de Cristo. Quem é o rei da prata e do ouro? Quem é o Senhor de todas as coisas? Quem abençoa os homens e faz com que eles prosperem? E com que finalidade ele faz isso? Para que à medida em que o crente perceba e observe que existe alguém necessitado em seu meio, ninguém venha a passar necessidade, porque Deus tem lhe dado com abundância para que você possa acudir o necessitado. Mas aí o que é que acontece muito? Quando eu estudo essa passagem, eu lembro das palavras do meu pai, logo quando eu e meu irmão nos tornamos crentes. Meu pai dizia: eu não acredito que vocês vão dar 10% para a igreja, o dízimo para a igreja. Aí eu ficava pensando, mas meu pai não está sabendo que ele dá 40% para o Estado, não é? Ele lê do engano. Os homens criticam os crentes porque, em obediência ao Senhor, eles contribuem e devem fazer isso porque eles são mordomos e, com gratidão, eles devem fazer com que o reino avance. Enquanto aqueles que dizem: você está dando dízimo para a igreja, eles dão muito mais para o Estado e acham que não estão perdendo nada. Notem, irmãos, que quando a injustiça impera sobre os homens, e não se enganem, não esperemos mudanças ou melhoras confiados nos homens ou no poder que os homens têm, porque este poder vem de Deus, para que eles façam o bem para o povo. Quando nós depositamos a nossa confiança nos homens, e o brasileiro sabe muito bem disso, o que cai sobre suas costas são impostos e mais impostos que eles têm que pagar, que nós temos que pagar. Mas aqui há algo extremamente diferente. Observem os versículos 34 e 35, somados a essa segunda característica: pois nenhum necessitado havia entre eles. Nós temos irmãos aqui que não possuem automóvel, que têm usado ou fazem uso do transporte público. Nós temos irmãos aqui que têm uma bicicleta, que vêm para a igreja de bicicleta. Mas nós temos irmãos aqui que possuem um automóvel ou mais de um automóvel. Atos 4 não está dizendo agora aqui que você vai ter que vender os seus automóveis e você vai ter que andar de bicicleta ou andar de ônibus, porque tem que ser tudo igual. Não. Atos está nos dizendo que você precisa ter sensibilidade tal que, se necessário for,
Se você notar que algum irmão seu, está precisando do seu auxílio, você não está tão preso às coisas que você tem, porque você sabe que vem de Deus, e se necessário, você então se desfaz para poder socorrer e ajudar o necessitado. É isso aqui. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque vejam, quando a necessidade surge, o que é que os crentes fazem? Ajudam, socorrem. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Os diáconos ainda não haviam sido instituídos como oficiais, nós só vamos ver isso em Atos 6. Então os apóstolos, além de pregar o evangelho, tinham ainda essa responsabilidade aqui, que depois, à medida em que a demanda cresce, precisa então de homens de Deus para resolver este problema. Mas o que nos chama a atenção é que havia a distribuição de bens à medida em que a igreja notava que alguém estava necessitado. Eu falo isso com muita alegria, não tenho vergonha de repetir aqui. A nossa igreja, pela misericórdia de Deus, por anos, pode ter as suas falhas, mas se algo pode ser destacado aqui como louvável, é o cuidado que a igreja tem depositado ou tem dedicado a alguém que apareça e que precise de assistência, que esteja verdadeiramente necessitado. Eu acho muito bonito também quando eu olho exemplos de jovens que foram apoiados no momento em que não tinham condições, e a junta diaconal chegou junto, investiu, e hoje, por vocação, usam a sua profissão para ajudar outras pessoas sem querer nada em troca. Isso é evangelho, irmãos. É fazer o bem sem esperar retorno algum. Eu mesmo tenho sido abençoado com a minha família por muitos de vocês. Não somente pela generosidade, porque vocês contribuem para a causa. Isso é importante. Mas quando nós sabemos que nas horas que mais precisamos, Deus manda um irmão para nos ajudar. Talvez você já tenha experimentado isso e saiba como é importante. E esta é uma marca, é uma característica da igreja que não pode se perder. Unidade. Esta unidade vai levar então que você olhe para o seu irmão de forma diferente, pelo amor de Deus. Lembrem-se disso. Porque parece que nesse período nós nos esquecemos que somos crentes. E aí nós começamos a olhar os irmãos pelas siglas dos partidos que provavelmente eles votarão. Pelo amor de Deus, não façamos isso. Sejamos como nos ensina Atos capítulo 4. Finalmente, nós temos o versículo de número 33. No versículo de número 33, a terceira característica da igreja antiga aqui mencionada é que o testemunho permaneceu o mesmo. Notem, com grande poder, versículo 33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Um coração e a alma, socorro aos necessitados, porque quando eles viam alguém necessitado, eles então providenciavam socorro, ainda que isso fizesse com que eles abrissem mão de algum bem para ajudar, para socorrer. Notem que é totalmente diferente do que nós vemos hoje, e aí isto nos ajuda, irmãos, a identificarmos o que é de fato o evangelho da graça de Jesus. A igreja não é incitada a contribuir para ficar rica. A igreja não é desafiada a campanhas de ofertas que começam com 5.000 e vão reduzindo, para que você então ganhe em dobro. Não, a igreja ela é envolvida naquilo que sempre começa com o que o versículo 33 menciona. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O que é mais importante do que isso para a igreja?
Se pregar o Evangelho e testemunhar, e notem novamente o cerne do livro de Atos, a verdadeira obra do Espírito Santo, tornar evidente a obra de Cristo, que Ele vive, ressuscitou para a salvação do seu povo, não há nada mais importante do que esta mensagem e, consequentemente, aquilo que ela vai produzir na vida e no coração da igreja de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos apenas aqui encenando. Somos atores. Minhas palavras serão vazias, apenas uma interpretação, não há verdade. Mas lembrem-se, o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus é possível por conta da sua ligação e promessa com a história do Evangelho. Se eu, vocês, creem com convicção de que o Senhor criou o mundo, e esta é uma verdade poderosa, podemos também crer que Cristo Jesus ressuscitou. Da eternidade Ele então vem ao mundo e neste espaço e tempo Ele se fez o nosso Redentor, para que então no coração de todos os crentes houvesse abundante graça, graça, maravilhosa graça, que faz com que a igreja de Cristo caminhe em unidade. Graça, maravilhosa graça, que faz com que a igreja de Cristo olhe para o seu irmão necessitado e o ame e o socorra no momento em que ele mais precisa. Graça, maravilhosa graça, que faz com que a igreja não se esqueça onde reside o seu poder. E por isso, o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo deverá ser anunciado até a sua segunda vinda. Talvez você tenha ficado assim, em dúvida ou preocupado, porque mencionei mais de uma vez nesta manhã que nós deveríamos sair daqui para votar tristes. Eu não estou aqui negando, e vocês sabem muito bem disso, os nossos deveres e responsabilidades civis. Se não fizéssemos isso, negaríamos o que a palavra nos recomenda. Mas quando fiz questão de mencionar hoje, para vocês e para mim, que nós deveríamos nos entristecer pelo fato de que temos que sair para tratar de questões que deveriam ser resolvidas nos outros 6 dias. É porque quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós percebemos que este dia é o dia do testemunho, do poder do Evangelho, da mensagem que diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E essa é a razão por que nós estamos aqui. E essa é a razão porque, mais uma vez, neste dia, anunciamos para o mundo a ressurreição do nosso Redentor. E essa é a razão porque, mais uma vez, pão e vinho serão distribuídos e nós anunciaremos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Exaltamos o Teu santo nome pelo que podemos ouvir de Tua parte. E o que te pedimos, ó Senhor, humildemente, é que nos ajude a viver conforme os nossos irmãos do passado. Um coração, uma alma, sem considerarmos exclusivamente nosso qualquer coisa que possuamos, mas lembremos que o que requeres de cada despenseiro é que este seja encontrado fiel. Que não haja nenhum necessitado entre nós.
possamos socorrer à medida em que alguém apresente necessidade com amor. E que, com grande poder, ó Senhor, e autoridade apostólica, nos conceda a abundante graça de seguirmos testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus. Não permitas, ó Senhor, sob qualquer circunstância, que o teu povo se perca e esqueça esta perspectiva de que nós temos uma missão a cumprir e fomos chamados para servir. Em nome de Jesus oramos. Amém.